Onde estou? Será que o mal me dominou? Ei! Bora, vamos para mais um vídeo. Bora, Câncer, a cura que Deus edifica cada um de vocês. Aqui nos fala de Soares. Eu venho lhe trazer mais um vídeo quentíssimo. É sobre o transformar da palavra, é sobre a Bíblia falada. É aquela situação de abrir o livro em João, capítulo 12, verso 1 até o verso 11. Irmãos, você conhece a história? Vou contar para vocês essa passagem para que vocês tenham uma dimensão do que se trata. E assim iniciaremos no verso 1 desse capítulo 12, certo? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitará dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com aquela fragrância do perfume. Certo? Tudo aí, tudo em paz, tudo tranquilo. Mas aí, vamos para um ponto determinante aqui, porque no capítulo 11 se dá a morte de Lázaro, onde Jesus, depois de 4 dias, ressuscita Lázaro, entende? Então, presta atenção, imagina o que o coração de Maria falava naquele momento: eu preciso entregar tudo. Se deixasse, eu acho que ela entregaria a casa para Jesus, entendeu? Mas ali foi aquele perfume caro que ela sentiu, sabe, no coração, de derramar aos pés daquele que ressuscitou seu irmão. Aqui, poderia acabar essa passagem. Olha que momento maravilhoso, olha que atribuição, gente. Mas não termina assim, né? Nós sabemos que não termina assim, por quê? Ganância, inveja e todas as outras situações de orgulho, egoísmo. Infelizmente, quando nós cortamos o cordão umbilical, quando nós saímos ali da mãe, pronto, tudo é pra nós, entendeu? E é tudo sobre o nosso interesse, sobre as nossas intenções, sobre as nossas convicções, sabe? E nós temos que fazer o quê? Botar bedelho. Aqui nós vamos logo apontar aquele que traiu Jesus. Já não prestava, certo? Já não prestava. Mas, entretanto, eu venho trazer essa palavra para meio que abrir uma reflexão. Será que nós não temos alguns posicionamentos de Judas? Será que nós não temos que vigiar? Então bora lá para ver o que acontece nessa passagem aqui, Agora vamos para o verso 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Irmão, tem noção do que é isso daqui? Olha só, vamos focar agora em Judas. Olha a mente insana desse homem. Pensa da seguinte forma: o que você poderia retribuir para aquele que salvou a vida de alguém que você ama muito? Tem noção disso daí? E o cara vai logo pelo interesse. Mas se nós pudéssemos ajudar o pobre, nós sabemos que não tem questão de pobre aqui. Ele queria de fato trazer esse dinheiro para si, para colocar no bolso dele, entende? Ele poderia ficar quietinho, ficar calado. Mas só que muitas vezes, irmãos, eu não estou falando aqui de dinheiro em espécie. Nós negamos tempo. Nós tentamos fazer vários boicotes. Nós não entregamos o que tem que ser entregue para Jesus, entende? Então assim, obviamente que aqui nós estamos falando de dinheiro, entendeu? Mas como é que está o seu tempo? Como é que está a sua entrega? Como é que está a sua busca? Será que você de fato está entregando para Jesus? Entende? Será que você está deixando o seu egoísmo, o seu orgulho, o seu ego debaixo dos seus pés? Para que de fato você consiga servir a Jesus da melhor maneira possível? E aqui o que acontece? Olha que Jesus responde. Jesus responde, Judas. Ele responde da melhor maneira possível, entende? Ele põe Judas no lugar dele, entende? Ele põe. E o que Judas teria que fazer nesse exato momento? Ai, pai, desculpa. Aqui já era um ponto de ele se arrepender. Já era um ponto de ele ter uma outra, sabe, mudança de pensamento. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, que quando nós estamos cegos, sabe? Tipo os discípulos ali no caminho de Emaús, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue escutar. Na verdade, a gente não consegue escutar o que Jesus tem para nossas vidas. E o que nós faz? Dá murro em ponto de faca. E obviamente que vai se abrir uma ferida. E vai até se tornar uma grande ferida para lastrar, onde não vai ter nem como estancar mais o sangue derramado. E mesmo se não fosse na intenção de pegar o dinheiro para si, irmãos,
por que não escutar a voz de Jesus? Por que não escutar Jesus? Por que não escutar? Cara, qual é a nossa opinião, o nosso plano, o nosso percurso perto dos planos de Deus para nossas vidas? Entende qual que é a situação? Então, independentemente, se não fosse para roubar, mas, gente, por que a gente não cala a boca? Por que a gente não escuta? Por que a gente não fica quieto esperando as instruções necessárias? Pois se nós temos fé, se nós acreditamos, Deus vai nos responder, isso é óbvio, e sempre responde. A gente discute, a gente reclama, a gente nunca está satisfeito. A verdade é essa. Nós temos sempre que reclamar de alguma coisa, nós sempre temos que apontar alguma coisa, temos sempre que dar opinião, sendo que ninguém pediu. E quando essa pessoa é Jesus, o que resta? Ficar quieto, silêncio, silêncio. E o que eu tenho que falar sobre isso? Onde é que estava Judas no momento em que Jesus ressuscitou Lázaro? Não é possível que ele não estava ali vendo toda a situação. Depois de 4 dias, ele viu um homem ressuscitando outro homem que estava já como morto. E como é que ele me faz uma pergunta insana dessa? Você está entendendo como o egoísmo, a ganância pode destruir o ser humano? Mas é sobre diversos tipos de situações diferentes que nós possamos estar negligenciando, até porque o nosso pecado é um deles. Pensa, para analisar. Você está toda hora querendo esse pecado, igual o pecado aqui que Judas está cometendo, querendo pegar o dinheiro que não é dele. Nós estamos sempre querendo mais pecados, buscando os pecados, em vez de entregar os pecados para Jesus. Se trata da nossa insanidade mental, pois nós estamos sempre nos mutilando, buscando coisas que não nos pertencem, se é que vocês me entendem. Mas aí que eu sei se nós temos que nos perguntar: será se estou sendo igual a Judas? Será se eu não estou traindo Jesus? Irmãos, olha, eu vou falar pra tu que hoje eu acordei daquele jeito, mas Deus tá pedindo pra falar essas coisas. Que Deus edifique a sua vida e que possamos abrir nossos olhos para que não possamos ser igual Judas. Pois é muito fácil falar: nossa, Judas traiu Jesus. Mas, irmão, presta bem atenção. E eu deixo aquela super de leve, por favor, se inscreve no canal, compartilhe, comente, deixa o seu like. E é necessário também que você ative o sininho das notificações, para que possamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. Tamo junto daquele jeito, é isso. Fui!